O nosso Câmara Entrevista recebe hoje a vereadora Gilmara Vieira Bastos. Seja bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde, um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre a TV Câmara levando a notícia direto à nossa população. Muito obrigada. Prazer é nosso, vereadora. Vamos conversar um pouquinho sobre o mandato da vereadora, tudo o que ela tem feito até aqui e também o que fará nesse 1 ano e meio que nós temos pela frente ainda desta legislatura. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista Especial Fala Vereador. Muito obrigado por sua audiência, é uma alegria sempre muito grande ter você conosco aqui, sempre lembrando que tudo que fazemos é para você. Vereadora Gilmara, uma alegria enorme recebê-la aqui em nossos estúdios da TV Câmara. Como é que tem sido o seu mandato até aqui? Então, o meu mandato iniciou recentemente, infelizmente suplente, mas também felizmente porque tenho a oportunidade de estar aqui e antes mesmo ter possibilitado a experiência em outras pastas e outras secretarias. E aí eu vim realmente com um pouco mais de bagagem, e isso é importante para a gente ter uma visão diferente, a responsabilidade também é diferente, mas tem sido muito positivo. Iniciei pouco tempo, março, e a Câmara sempre muito receptiva com as mulheres, isso já é muito importante, acho que esse é um diferencial, sim. Um respeito muito grande, né, Gilmar? Um respeito, a nossa Câmara, os homens têm muito respeito com as mulheres, no tratamento, na parceria, com os projetos. O que é uma conquista também, né, Gilmar? Conquista de todas as mulheres que já passaram por aqui, desde a nossa querida Albertina lá atrás, até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. São José é muito acolhedor, assim. Já começa pelo executivo, que a gente tem aí 50% secretárias mulheres. Então, é um espaço que a mulher tem conquistado e eu tenho certeza que, por trabalho, por reconhecimento mesmo, técnico, uma conquista das mulheres. E, claro, que nós já tivemos aqui na Câmara um momento em que 5 mulheres estavam assumindo aqui a Câmara. Mas, dessa vez, infelizmente, só 2 foram eleitas, e hoje a vereadora Aline também não está porque assumiu na Procuradoria, senão estaríamos em 3, mas nós temos um trabalho muito legal, unido. A prova disso foi a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara, uma das primeiras câmaras a ter essa Procuradoria, e é um trabalho que é referência, a gente faz parte desse projeto, então está sendo um mandato mais tranquilo, mais maduro, hoje. Eu acho que a gente tem um espaço diferente enquanto mulher e tem sido positivo. A gente tem um trabalho mais sensível, uma postura diferente. Eu, querendo ou não, por ser suplente, é claro, e sou governo, a gente tem toda uma postura mais cautelosa. Então, eu procuro, o meu mandato, eu procuro trabalhar e buscar as informações direto na ponta, no serviço. Eu faço, o meu perfil é diferente, assim, de uma tribuna, não faço aqueles debates, Mas cada um tem o perfil e a forma de trabalhar. E a minha forma é assim, direto, mais tranquila, falo, converso, busco as informações, analiso bem, depois eu vou lá, procuro, levo a resposta para aqueles que me confiam, aqueles que me procuram. Então, hoje até a gente estava falando ali de mídia, então não sei se divulgo pouco, divulgo mais, mas sigo num ritmo que eu venho tendo a minha trajetória e acho que deu certo, continua assim. Nessa sua breve passagem, vereadora Gilmara, quais foram as indicações, projetos que a senhora fez? Como é que tem sido essa produção? Sim, então, na verdade, como eu tenho também o meu momento servidora, sou servidora de carreira no município, acredito que até é uma limitação. Eu tenho menos tempo de rua, não é uma justificativa, mas para estar atuando fora como vereadora. Então, eu fico meio período já, trabalhando como servidora na enfermagem. E aí, durante todo esse momento que eu estive agora na Câmara, eu procurei bastante as indicações, eu procuro andar na rua. A maioria das indicações são próprias. Eu mesmo caminhando, eu
dirigindo, vendo aqueles locais que precisam ser revistos, que A senhora precisam vai indicar. ao encontro da situação. Da situação. Então eu mando para o gabinete, olha isso aqui, essa foto, eu mesmo caminho, eu paro meu carro, estaciono, chamo a pessoa. Então isso é legal, porque eu conheço a cidade, eu rodo na cidade. Eu acho que é mais importante do que um assessor, às vezes, está circulando, né? Porque daí eu faço esse contato direto com a população. Então eu procuro mesmo andar devagarinho por algumas ruas, eu escolho alguns bairros e vou fazendo esse meu trabalho. Então tem essas indicações. Nos estabelecimentos, né? E também nas áreas institucionais. É claro que a minha área sempre foi muito mais saúde, então eu acabo prestando mais atenção do que as demais. O meu olhar é mais criterioso, né? Então eu procuro trazer para a secretaria... E um olhar necessário, né? A saúde que a gente precisa tanto, né? Muito. A gente sempre fala que a saúde nunca satisfaz total a população, né? Sempre tem que estar buscando. Ainda mais agora, né, Gilmara? Depois da pandemia, depois de toda a situação, e ainda que a gente vive ainda, não superamos de todo modo, né? E ela tem muita deixou coisa sequelas, né? Exatamente. Sequelas, atrasos, inovação, novos desafios, então, e todo mundo precisa se atualizar e se adaptar, né? Um novo momento, né? E das consequências. Mas eu tenho os projetos também, a gente tem buscado... buscar projetos que sejam viáveis para o município, para o executivo conseguir executar, né? Eu penso muito, não adianta eu chegar aqui com uma proposta para a Câmara, para que a gente, é um projeto de lei da vereadora, que eu sei que o executivo não vai, né? Ou que não é de iniciativa do vereador. Então, não brinco de ser vereadora, eu tenho muita responsabilidade com isso. Talvez isso... tenha menos proporção para a população, porque às vezes pode não entender e achar que a gente trabalha menos, mas também é o meu perfil, eu prefiro com mais responsabilidade e essa cautela, assim, saber o que é viável, né? Então a gente tem feito projetos de dias de conscientização, semana de conscientização, porque é uma forma da gente despertar para os serviços, para que desperte para trabalhar isso com a população e com os serviços. Exemplo, lá, o meu Julho Verde, né? A gente está agora em julho, que é a combate, a prevenção, né? Para o combate o câncer de cabeça e pescoço, o câncer de boca, que é muito importante. Imagina toda a dignidade da pessoa, né? Não poder falar, não poder comer, então... Imagina, e os dentistas, os próprios profissionais que sugeriram, a gente trabalhou isso junto, então eu trabalho assim, né, com o técnico, com a proposta do que o serviço vai conseguir realmente proporcionar para a população e aquela necessidade da população. E isso repercute, porque agora, semana passada, os dentistas estavam em palestras e conscientização, não só os profissionais da odontologia, mas com os médicos, os enfermeiros, então mobiliza toda a categoria, mobiliza todos os profissionais. E então eu fico feliz, isso me traz uma satisfação. Eu acho que realmente eu estou plantando uma semente, algo que vai ser importante lá na frente para o munícipe de São José, né? Uma missão, né, Uma Gilmara? missão, isso. Gilmara, muitas pessoas, quando olham para a Câmara de Vereadores, olham para o Legislativo, veem toda essa situação, os políticos, enfim, em geral, veem em determinado ângulo, o que é natural. Agora, quando estão como vereador, veem por um outro ângulo, uma forma diferente de ver as coisas. Nessa linha aí, eu te pergunto o seguinte, quais são os desafios de ser vereador aqui na cidade de São José e como é que você avalia isso? Eu falo por mim, né, enquanto vereadora, o maior desafio é você realmente conseguir com que o teu trabalho que tu estás identificando, aquilo que tu desejas para a tua cidade, para aquelas pessoas da cidade, para melhorar, para te poder contribuir de verdade, que isso consiga satisfazer a população, porque nem sempre o que a população quer é aquilo que é viável para o executivo, né, para que o gestor consiga realizar. Então as pessoas às vezes não têm esse conhecimento e muitos vereadores quando chegam aqui também acham que vêm conseguindo fazer tudo, né? E tem situações que não são responsabilidade do vereador, né? Então tem que conhecer de verdade qual é o papel do vereador. Então o maior desafio é você tentar e também convencer o gestor, porque a gente vive também no momento político.
E às vezes não é só uma questão de interesse político para você se fazer naquela situação politicamente. É porque realmente tu identifica que aquilo vai ser melhor para as pessoas. Então tem que convencer o gestor ali, o prefeito, né, os governantes que aquilo é importante. Muitas vontades e expectativas que a gente cria enquanto vereador não são de execução também do município, depende de outras instâncias, né? E isso é um desafio, porque para não te frustrar, tem que ser uma busca constante de meios onde você pode trazer algo que seja positivo para a população, positivo para a cidade. Às vezes é algo que é muito futuro ainda, mas já é uma semente que tem que ser plantada. Muitas vezes eu vejo que sozinha tu não vai conseguir, como vereadora, mas quem sabe, às vezes, se você for pelo menos aquela pessoa que, aquele momento que tu desperta a atenção de um outro que talvez tenha mais forças, ou unir essas forças. E o mais difícil na minha visão, é conseguir unir para que todos os setores, os gestores consigam conversar. Porque muitas vezes cada um fica na sua vontade, na sua casinha, na sua secretaria. Então eu vejo que se a gente se unir mais, o legislativo com o executivo, sem pensar só no interesse político próprio. Eu sei que a vida é política, a gente não vai viver sem a política, sem a concorrência política. Mas se conseguir se unir mais, porque todos têm um único objetivo, que é atender a cidade, atender a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas da cidade. É um entendimento, inclusive, na área da medicina e na área também da educação, se procura muito, né, que é a interdisciplinariedade, né? Ou seja, todos juntos para resolver o mesmo problema. É isso mesmo, é intersetorialidade, trabalhar isso, somando essas forças, o serviço flui, tudo acontece. Eu me lembro uma vez um médico dizendo que um carpinteiro que tem um martelo na mão, tudo que aparece pela frente é um prego, né? É um prego. Agora, quando você tem alguém que tem esse entendimento de que todas as áreas são necessárias e é preciso que elas se conversem, realmente funciona muito bem, né? Sim. Porque aí você começa a ver os problemas por outros ângulos. Ou seja, o problema que tu tem não é apenas um problema ósseo, não é apenas para um ortopedista, pode ser também uma outra área que um clínico geral pode ajudar, então um cardiologista, diferentes especialidades, né? Eu acho que a gente traz isso muito na enfermagem, talvez é a formação, né? Né? A mulher já tem, né? Que é uma característica tua pela tua formação, tua área de atuação, né? A gente tem um olhar ampliado, né? Nossa formação é para olhar aquela pessoa como um todo, principalmente o externo dela, né? Inclusive a família. E aí você acaba tendo aquele olhar atento para tudo, né? Seja o problema de casa, aquele problema da pessoa. E a gente começa a observar o todo. E aí tu começa a buscar, mas eu preciso da segurança aqui, eu preciso da assistência social aqui. Não, mas aquela rua ali primeiro vai esperar, porque eu preciso primeiro resolver isso. Então começa a ter aquela visão e aí quer trazer uma equipe para se unir, para fazer aquilo acontecer. Então eu acho que o maior desafio é as pessoas buscarem ser mais humildes e trazer, realmente, se unir para... Quantas vezes eu fiz projeto, chamava outro vereador. Às vezes eu vou fazer um projeto sobre a mulher, sobre algo na educação, eu chamo a vereadora Mary. Mary, vamos fazer junto? Eu sempre tenho isso, porque eu acredito que se a gente une forças, tu consegue realmente conquistar e atingir muito mais. Funciona melhor. 2024, ano eleitoral, teremos aí as eleições. Seu nome deve ser colocado à disposição da população? Com certeza, eu vou me colocar à disposição, sem dúvida alguma. Segunda tentativa, fiquei ali na porta, na suplência, trabalhei, eu acho que poucos vereadores no município tiveram a oportunidade que eu tive, de trabalhar na Secretaria da Receita, tudo muito rápido, mas eu consegui uma experiência, uma vivência, né? Tanto da necessidade do munícipe, da necessidade do servidor daquela pasta. Então, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Segurança, a Saúde. Eu acho que eu eu tenho certeza que eu tenho bagagem, tenho conhecimento, vivência e ainda a responsabilidade de devolver esse conhecimento com algo para contribuir para a população. Porque eu não posso simplesmente pegar toda essa bagagem, esse conhecimento, essa oportunidade, colocar numa sacola e ir para casa, não quero mais ser vereador. Eu acho que agora eu tenho que devolver isso para a cidade, né? Tenho essa responsabilidade. Eu já cheguei até aqui, então
Imagina que outra mulher vai ter que passar por toda uma experiência, aprender, vivenciar, para conseguir chegar aqui na Câmara com conhecimento para realmente legislar. Então, eu e mais alguém aí, nova, tem que entrar mais mulheres com mais sensibilidade. Eu vou estar, sim, com certeza, candidata. E daqui para frente, vereadora Gilmara, nesse 1 ano e meio pela frente, eu não sei quanto tempo a senhora tem aqui conosco ainda, é claro que tudo isso depende também, né, da disposição para estar aqui, mas estando, o que a população deve esperar da senhora, como é que deve ser a sua atuação? Então, eu tenho trabalhado muito mais a bandeira da questão da inclusão e principalmente do espectro autista. As questões de saúde são mais, né? Eu vejo que eu percebi o quanto a saúde mental num todo, que ela tem afetado na segurança, no desenvolvimento da cidade, nas questões de saúde, na educação e na vulnerabilidade das famílias. Então vejam que só por uma fragilidade, uma falta de menos estrutura, de menos investimento na atenção à saúde mental, e aí eu falo quanto a questões de deficiências e tudo mais, a gente tem essa fragilidade faz com que isso lá na frente as consequências vão ser maiores. Então, quero continuar trabalhando principalmente nessas questões, da questão do transtorno de espectro autista, a segurança vou continuar batendo, saúde, todas as oportunidades que eu tiver para poder discutir, para buscar algum recurso, para poder lutar. Eu entendo que tudo é importante. Sabe, o buraco na rua é importante sim, quando a gente desperta a limpeza de um terreno, tudo é saúde, mas nós somos em 19 vereadores e cada um tem um perfil, né, uma área que conhece melhor, que defende. E eu não vou ficar para todos os lados, eu conheço, eu tenho experiência, mas eu vou realmente, a minha missão, eu quero trabalhar e ver acontecer e avançar essas questões do atendimento, porque realmente a gente está chegando no caos, com essas famílias, com as diagnosticadas ali, as crianças com espectro autista. Pois é, era justamente isso que eu iria destacar aqui, né? Como realmente impressiona e a necessidade realmente de darmos atenção para essas famílias, né? Porque a gente vê mães com isso. Né, com uma necessidade muito grande, mães e pais, naturalmente, a família inteira acaba, né, mas sobrecarrega ainda mais a mãe e o pai, mas a necessidade de dar mais atenção realmente para essas pessoas. A gente viu aqui na Câmara com as inúmeras ações que a Câmara fez, né, de rodas de conversa, de ouvirmos as mães, realmente, né, algo de cortar o coração da gente, da necessidade dessas pessoas e de ampararmos ela, fazermos nosso papel, né, Gilmar? Isso está afetando diretamente na convivência familiar, no trabalho, né, no profissionalismo lá, no emprego, sustento das famílias, porque o pai, às vezes, ele não consegue sair, as crianças precisam de terapias, elas não conseguem ficar um longo período dentro da escola, isso afeta na educação, outras crianças, o município tem que investir também com professor auxiliar, então isso, assim, repercute em todas as áreas. Em todas as áreas. E a gente tem que se preparar e se antecipar muito, porque mesmo correndo atrás, a gente ainda não vai conseguir dar toda a assistência e dar toda a atenção que eles precisam. E eu vejo que isso está crescendo demais e a gente precisa de um alerta. Da mesma maneira como a gente tem uma população idosa crescendo. Verdade. E isso o município e que deve tem que crescer se preparar. Ainda mais, né, cada vez mais. Precisa realmente ter uma união aí de estratégias e pensar nas políticas públicas que possam ser feitas para poder dar condição, porque senão o município não vai dar conta de sustentar tudo isso. Assim, fica... A gente viveu um tempo, né, Gilmara, de muita romantização com o autismo, inclusive eu me recordo de alguns filmes que assisti há uns 5, 10 anos atrás, alguns até mais antigos ainda, de pessoas com autismo, e havia toda ali uma romantização do autismo enquanto uma inteligência, uma pessoa superdotada, né? A verdade é que isso é um mito, né? Há sim pessoas com essa capacidade sendo diagnosticadas com espectro autista, mas não é a realidade de poucos. A maioria realmente é um perrengue para a família muito grande. A mãe continua sendo mãe, o filho diagnosticado com espectro autista continua sendo filho, e uma necessidade de atenção gigante a depender do nível do autismo
nessa criança, né? É Então uma a necessidade do pai e da mãe estarem cada vez mais perto, mães e pais que desistem do trabalho, saem do trabalho para poder se dedicar só aos filhos, aí as contas vêm, a necessidade de cuidar das contas, é algo realmente... É como você falou, Gilmar, eu vejo teus olhos aqui brilhando nesse instante ao falar desse assunto, porque é um assunto que convoca todos nós realmente para uma discussão, né? E graças a Deus a Câmara Municipal de São José tem discutido muito essa temática. A gente vê realmente a preocupação nesse sentido, né? O presidente também, né, é muito sensível a isso, a Câmara tem sido uma Câmara inclusiva, isso é muito importante, mas realmente o município também tem tentado implantar. O que eu vejo é que nós temos dificuldade de profissionais hoje, a formação de profissionais especializados para esse assunto, né? Então, isso é que também preocupa, porque as mães hoje elas estão mais especializadas do que os profissionais. Que convivem com demais, dia a dia, e elas né, estão sedentas, elas precisam só de apoio. Então, hoje, imagina que R$700, R$600 uma consulta com um profissional especialista, se ela deixa de trabalhar, como é que ela paga? Né? Então, e aí como é que ela come? E então é uma conta que não fecha e claro, a responsabilidade é de quem? É do município, não é? Os pais têm os filhos, mas eles também não escolheram ter o filho assim. Então a gente tem que se unir para dar esse suporte. E aí tem que buscar, né? Tem que estar batendo nessa tecla, tem que estar brigando, tem que buscar recurso para isso, apoio para que a Secretaria de Saúde, de Educação e de Assistência consiga também trabalhar, porque eles precisam do nosso apoio para que eles também avancem. Então acho que essa união vai ser importante, é uma bandeira que tem que continuar, tem que ser persistente. Muito bem, o programa é Fala Vereador, acabei falando demais aqui, mas esse assunto realmente é um assunto, como eu falava, que mexe com todos nós, né? E, vereadora Gilmara, para nós encerrarmos, olhando para essa câmera aqui, eu gostaria que a senhora conversasse com as pessoas em casa, com nossos telespectadores munícipes aqui de São José e transmitisse a eles uma mensagem. Então, como vereadora, minha mensagem é que eles continuem acreditando na política, não desacreditem, que conheçam realmente a história, o trabalho daquele candidato que está ali, para que eles não simplesmente o julguem, né, por conta só da mídia. Procurem realmente saber, acreditem nas mulheres, incentivem mais mulheres e que realmente assim, não vamos simplesmente por uma onda votar, né, no dia lá em outubro nas eleições, mas que realmente vejam quem tem proposta, quem tem experiência, quem tem condição de estar aqui representando com responsabilidade. Então isso que eu penso, para que eles continuem acreditando na política, sim, porque a gente não vai viver sem a política. O político pode ajudar muito. Então só um recadinho para acreditarem, confiarem, porque ainda tem muita gente boa que pode ajudar a cidade. Vereadora Gilmara, muito obrigado. A senhora é a primeira mulher dessa nossa série de entrevistas nesse mês de julho, recesso parlamentar. Você que está nos acompanhando, estamos gravando sim no recesso parlamentar. Não tem sessões ordinárias por causa do recesso, mas os vereadores continuam trabalhando, a nossa equipe também. E a vereadora Gilmara está aqui conosco nessa entrevista. Então a senhora é a primeira mulher, falta ainda a vereadora Mary estar conosco, em breve também vai estar aqui. Agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade, também da sua assessoria. E receba da nossa equipe da TV Câmara um fraternal abraço e votos de muito sucesso. Muito obrigada. Parabéns também pelo trabalho que vocês têm feito, divulgando, nos procurando. Conte comigo e estamos sempre à disposição. Obrigada, viu? A você que nos acompanha, claro, o nosso muito obrigado. Tudo que fazemos é para você. Por isso, gratidão. TV Câmara é o legislativo ainda mais perto de você.